Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver, Marcos Rezende, meu amigo, dialogamos sobre temas relacionados com os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, essa grande personagem que viveu na Índia no século XX, que trouxe muitas reflexões positivas e transformadoras para a nossa vida. E o tema que nós escolhemos para hoje é cooperação sem autoridade. Esse é um tema que nem sempre é comum nas palestras, nos livros do Krishnamurti, mas me pareceu um tema relevante. Eu vi isso apenas num livro dele que eu gosto muito, que é esse aqui, Pense sobre essas coisas. E ele reflete sobre esse tema de uma maneira um pouco incomum, porque nós geralmente achamos que cooperação é uma coisa natural e que todos nós somos cooperativos, não é? Então, essa investigação sobre até que ponto a cooperação que existe entre os seres humanos é algo natural, algo que é feito espontaneamente ou é fruto de uma imposição. Então, por exemplo, esse meu celular está sempre entrando quando não deve. Por exemplo, uma, uma pessoa trabalha para uma empresa e a empresa tem um determinado objetivo, né, que é dobrar as vendas, por exemplo. Então, o chefe chega lá para os seus subordinados e diz: Eu quero que vocês todos cooperem para que a gente atinja essa meta. E é fundamental que a gente consiga trabalhar juntos nesse sentido. Então, que tipo de cooperação é essa que está sendo solicitada? É uma cooperação coercitiva, em que está implícito a ideia. Se você não cooperar, se você não trabalhar junto direitinho, e se nós não tivermos o resultado esperado, haverá consequências, né? Ou seja, ou você coopera, trabalha talvez até mais do que havia sido estabelecido contratualmente, para que nós possamos dobrar o faturamento, ou então você está fora. Você tem casos até mais drásticos que determinados governos exigem que os cidadãos cooperem no sentido de lutar contra um determinado inimigo, um chamado inimigo do país, às vezes até pegando em armas. E se a pessoa se relutar a cooperar, ela pode ir para a prisão ou até mesmo para um campo de concentração. Então, é uma cooperação, entre aspas, né, que não é cooperação. Na verdade, existe por trás dessa pretensa cooperação o medo. Ou seja, ou você faz assim, você coopera comigo, com os meus ideais, com as minhas ordens, ou então você vai sofrer as consequências. Então, essa cooperação não é algo que vem de dentro naturalmente, é algo imposto, é algo que está sempre associado a uma busca de uma recompensa, caso você coopere corretamente, ou de uma punição, caso você não coopere ou caso a sua ação cooperativa não produza os resultados esperados. Então, vocês veem que a coisa é capciosa, né? Muitas vezes nós usamos esse termo cooperação para uma atitude que é autoritária e que não vem de dentro. É uma cooperação imposta, vamos dizer assim. Então, eu queria saber ah, das reflexões sobre do Marcos sobre esse tópico.
Pois é, Edu, eu li o artigo que você mandou, né, sobre cooperação e compartilhamento, né? E realmente, como você falou, não é um tema que o Krishnamurti toda hora vá a ele, é um tema assim diferente. E se a gente parar para pensar, como é difícil haver uma cooperação genuína, né? Porque todo mundo só faz as coisas por interesse. As pessoas sempre têm algum interesse para se mover, para fazer. Sempre tem um sentido de ganho, de recompensa, como você falou, ou então um sentido de não perder, ou não ser prejudicado, ou não ser punido, ou não ser excluído, né? Enfim. É, e ele fala que em ambos os casos não há essa genuína cooperação, né? E ele fala também, ainda quando não há o interesse direto do que você vai ganhar, do que você vai perder, ele fala também quando você é induzido por uma mente muito forte, alguém que tem um ideal, uma utopia, e você é envolvido naquilo, você é, de alguma forma, seduzido por uma ideia, né? E ele fala assim, engraçado, se você está unido por uma ideia, você também pode estar dividido por uma ideia, né? Então ele fala de uma cooperação espontânea, pela alegria de estar junto, pelo prazer de estar junto. Ele fala que isso é muito comum nas crianças, né? E às vezes nos adolescentes, enquanto eles não são corrompidos pelos mais velhos, palavras dele, né? Então realmente é um tema bem interessante porque a gente na sociedade teosófica fala muito em fraternidade. E a fraternidade vai além do querer bem. Fraternidade vai nesse atuar junto, né? Nesse atuar com boa vontade. E às vezes você vê, se for fulano eu vou, se for cicrano eu não vou. Sempre um elemento pessoal, uma coisa assim, desse jeito eu gosto, desse jeito eu não gosto, desse jeito eu brinco, desse eu não brinco, né? Então, o elemento pessoal, o interesse de alguma maneira, ele sempre corrompe a espontaneidade dos relacionamentos e, consequentemente, da cooperação, né? Eu vejo que poderia haver uma revolução muito grande no mundo, uma transformação muito grande, se nós aprendermos a cooperar sem interesse, a cooperar pela alegria de estarmos juntos, fazendo alguma coisa, onde o fazer juntos é mais importante do que a coisa feita, como ele fala, né? Porque normalmente as pessoas se focam no objetivo e nesse processo delas perseguirem o objetivo, elas se atropelam, uma impõe o seu jeito à outra, aí daqui a pouco elas estão disputando, enfim. É, então a cooperação é realmente algo que pode ser muito fantástico, mas para que a gente possa aprender sobre isso, a gente precisa olhar muito honestamente as nossas motivações, olhar muito verdadeiramente para elas, para abandonar aquelas que tenham um viés mais autocentrado, mais egocêntrico, mais do que eu vou ganhar, que vantagem que eu levo, né? Abandonar isso tudo e, e aprender a doar-se. É uma inversão no ego, né? O ego que é o ego vem a mim, é o ego que se preocupa com os outros, que quer fazer, que quer ajudar, sem grandes reivindicações, né? É um tema interessante, profundo, difícil. Vamos tentar explorar, Edu. Vai com você. Pois é, você falou nas crianças, né? E eu, assim, quando ele falou nas crianças, automaticamente eu lembrei das minhas netinhas gêmeas, que agora estou com 2 anos,
Assim, observando o relacionamento delas, é muito interessante, né? Agora que elas já estão assim um pouquinho mais crescidinhas, né? Elas têm assim uma amizade tão bonita, né? Elas dão uma dá uma mão para a outra e saem correndo, brincando juntas. Quando a gente dá uma coisa para uma, ela pergunta: e a outra também não vai ganhar, né? Então existe esse companheirismo, essa aquilo que você falou, Marcos, que é o prazer de estar junto, né? Pelo simples prazer, pela alegria de compartilhar, de, de de viver em companhia uma da outra, de fazer as coisas juntas e conseguir também, é, juntas, chegar mais longe do que cada uma chegaria sozinha, individualmente. A gente sente muito isso no companheirismo, né? Que uma dá a mão para a outra, uma puxa a outra, ajuda a outra. É uma coisa muito bonita. E é pena que em muitos lares, essa espontaneidade da cooperação seja corrompida, como diz o Krishnamurti, que os pais imponham determinados padrões de comportamento, imponham ideias e coíbam, às vezes, algumas ações que são espontâneas, fazendo com que as crianças se enquadrem a determinadas ideologias, a determinados dogmas, a, a padrões de comportamento que acabam gerando uma artificialidade e uma perda daquele prazer natural que existe na criança de estar junto. Você vê que as crianças às vezes têm desentendimentos, mas logo depois elas já estão de bem novamente, estão sorrindo, estão brincando juntas. Quando chega, às vezes, uma outra criança, entra na brincadeira, pega o brinquedo uma da outra. Então, existe realmente esse sentido de cooperação bem profundo que deveria ser uma coisa natural no ser humano. Eu entendo que a cooperação vem do berço e ela continua com o ser humano como sendo algo da sua natureza se ela não for cerceada, se ela não for corrompida, tanto em casa como na escola, ou pela sociedade, ou pela religião, que faz com que as pessoas deixem de cooperar e passem a ser competitivas. Eu vejo assim que na escola que eu estudei, havia um espírito competitivo muito forte, né? Sempre aqueles que é, conseguiam melhores notas eram, né, premiados, ganhavam títulos, né, de príncipe, de excelência, de duque, disso, daquilo, tinha o ranking dos mais bem colocados. Então, isso estimulava uma competição muito forte entre as crianças e aí aquela cooperação que era uma coisa natural acaba ficando esquecida, vamos dizer assim. E eu acho que a cooperação pode ser trabalhada. Quer dizer, nós podemos perceber quando nós não somos cooperativos, se nós estivermos atentos e resgatar aquele espírito cooperativo que é intrínseco ao ser humano, mas que é perdido na medida que nós entramos nessa onda de competição, nessa onda de busca de ideologias, de resultados, de prazer, sabe, de conseguir determinados feitos que são induzidos pela propaganda ou pelas ideologias. Então, eu acho que é uma coisa que na sociedade teosófica, como você falou, Marcos, a fraternidade é um princípio fundamental. Nós temos que olhar muito as nossas ações e verificar os nossos objetivos, o que nós queremos com cada ação. Será que existe um interesse oculto de projeção pessoal, de conseguir resultado? Eu vou fazer junto alguma coisa, mas existe um interesse que está meio escondido, né, que não está totalmente à tona, e que nós somos levados, às vezes, a competir com o outro por cargos, por mostrar resultados e parecer
mais inteligentes, mais preparados e assim por diante. E aí, Marcos? Pois é, do tema difícil mesmo. É, olha só, o que a gente faz, eu e você, é uma cooperação, né? Eu não quero ser melhor do que você não quer ser melhor do que eu. A gente faz essa dobradinha aqui, não como quem joga tênis para jogar a bola no chão do campo do outro, a gente joga que nem um jogo de frescobol, né? Joga a bola ao alcance do outro para o outro alcançar. Então, não existe aqui uma competição, né? É, existe um amor por essa coisa que é o autoconhecimento, né? Um gosto pela, por compreender a vida. E o Krishnamurti é um grande irmão nessa coisa da gente observar a vida, compreender a nós mesmos, né? Então, esse é um exemplo de cooperação, eu acho, né? Mas aí, se você esticar um pouco mais esse assunto, você vê que a nossa cooperação acontece com uma certa naturalidade, com uma facilidade, porque a gente tem uma afinidade. E aí? Se fosse outra pessoa sentada aqui, outras pessoas sentadas aqui, será que essa afinidade ia acontecer? Será que essa espontaneidade ia surgir, né? Então eu vejo muito, por exemplo, os diálogos que o Krishnamurti estabelecia, às vezes com um, às vezes com dois, às vezes com um grupo, né? E quando ele falava com um grupo, muitas vezes ele tinha que interromper o que as pessoas iam falando, porque elas se desviavam do tema assim com uma facilidade, né? E ele parecia que queria trazer de volta para olhar junto para aquilo que estava sendo observado, né? Então eu vejo que essa coisa do autoconhecimento, eu acho que a criação de grupos que tenham essa afinidade de investigar juntos, sem ideias próprias, sem conceitos já definidos, né? Sem um interesse que não seja ver as coisas como elas são, né? É, eu acho que isso tem um potencial incrível. Isso é cooperação, né? Eu acho que os tais laboratórios de autoconhecimento são esses grupos no estilo que o Krishnamurti fazia, que é você explorar um tema junto com várias pessoas dessa maneira desarmada. Não é, minha opinião é essa, sua opinião é aquela, e fica no nível das opiniões. Não, é um explorar juntos ali, é cada um tentando olhar. Às vezes algum consegue ver alguma coisa que o outro não viu, mas todos olhando para a mesma coisa, né? Então, eu vejo que isso tem um poder revolucionário. Isso é cooperação num sentido muito profundo. Não é só cooperação para fazer coisas tipo, vamos pintar uma casa, vamos consertar um telhado, vamos plantar uma horta. Tudo isso pode e deve ter um sentido de cooperação muito grande. Qualquer atividade prática que a gente possa fazer pela alegria de estar fazendo juntos alguma coisa, né? Agora, esse tipo de investigação, de busca da verdade, não uma verdade para ser possuída e dizer eu tenho a verdade, mas para olhar agora com a maior clareza de que se seja capaz, isso em grupo, cara, isso também é cooperação e tem um potencial, a meu ver, extraordinário. Extraordinário. Como eu já disse aqui, lá no Centro de Estudos Krishnamurti, que a gente ficou lá uns 10 ou 15 anos estudando em grupo, assim, eu acho que a gente conseguiu aprofundar muito mais do que em outros 30 estudando sozinho, né? Porque várias mentes com aquele olhar destemido, sem ser para ninguém se autoafirmar, sem ser para ninguém que prevaleça a opinião A, B ou C, até porque opiniões em geral estão num nível muito superficial, mas várias pessoas olhando assim diretamente para qualquer assunto inerente ao viver, à nossa existência, enfim.
Isso é uma cooperação extraordinária, porque potencializa a nossa capacidade de aprofundamento, de compreensão, de, de encontro com a verdade, que é sempre transformadora, né, Edu? Vai aí. Você vê que é muito fácil, como você falou, cooperar com pessoas que pensam de forma parecida, como nós dois. Nós já temos muitos anos de convivência, de estudos conjuntos, né? Nós comungamos de uma série de ideais, né? A nossa forma de pensar tem muita compatibilidade. Então, essa cooperação fica mais fácil. Talvez o grande desafio seja você cooperar com pessoas que pensam diferente. Aí, realmente, quer dizer, e isso acontece muito na sociedade teosófica que recebe todos que se propõem a trabalhar em prol da fraternidade. E a divergência de ideias, de crenças e de formas de pensar e agir é muito visível, né, em grupos teosóficos. E, aliás, em qualquer grupo social, nós vemos que existem pessoas que não conseguem, às vezes, cooperar porque colocam as suas ideologias, as suas crenças na frente da convivência. Então, eu acho que isso aí, talvez assim, mesmo em termos assim de membros da sociedade teosófica, um grande desafio é você cooperar com todos. É uma coisa que não é nada fácil. Você cooperar com uma pessoa que às vezes está te desafiando, está te cutucando, está discordando de você e está te expondo. Enfim, são pessoas às vezes mais difíceis, mas se nós acreditamos que nós somos realmente irmãos, do ponto de vista maior, né, da grande fraternidade humana, nós temos que acolher no nosso coração todos os seres. E também, como diz o Dalai Lama, ter compaixão não só para as pessoas que são da mesma religião, que pensam iguais, mas por todos os seres. E ele vai mais além, ele diz não só compaixão por todos os seres, mas compaixão por todos os seres vivos, não só os seres humanos. Aquele espírito de ter paixão com, né? Você ter aquela energia de compartilhamento, aquela benevolência, que é um atributo de toda pessoa que é realmente religiosa, né? Aquela disposição de querer compartilhar o que você tem de melhor com o outro. Isso é a verdadeira cooperação, né? Estamos no final da primeira parte, do primeiro bloco do nosso programa. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta e o nosso tema de hoje é cooperação sem autoridade. Eu acho que por trás da verdadeira cooperação existe compaixão e existe amor. É você sentir que você está no mesmo barco. Você não é separado do outro. Então, a cooperação surge naturalmente do coração, porque você é uno com todos aqueles que estão na mesma nave espacial Terra, como a gente chama o nosso planeta, né? Nós todos, independente de nacionalidade, de religião, de clube de futebol, de bairro que nós vivemos, de, de postura política, nós estamos todos unidos por algo que é muito forte, é essa fraternidade que é uma coisa intrínseca ao ser humano. E se nós acreditarmos verdadeiramente na fraternidade, não como um ideal, mas como algo vivo, como algo que é uma verdade da natureza, a cooperação ela surge. Há um prazer em se doar, há um prazer, né, uma alegria de você estar junto, trabalhar junto em prol dessa grande causa, que é a causa dos mestres, é a causa dos grandes seres, é a causa de todos os seres de boa vontade.
Edu, só para fundamentar que eu acho que a gente não pensa tão parecido, vou divergir de você. Eu, Tá eu, certo. eu, eu acho que a gente combina porque a gente respeita muito o jeito do outro. Mas eu vejo assim que você além de ter uma pureza muito grande, você é muito idealista. Então você vê beleza, você vê pureza, você vê é, as coisas com um colorido que nem sempre eu vejo, né? Eu já tenho um tom mais realista de olhar mais para a sombra, né? Olhar mais para o nosso lado que a gente não quer olhar em geral, né? Eu acho que são características bem diferentes, né? Você é geminiano, eu sagitariano. Então, assim, é, eu não sinto que. Eu digo que a gente tem afinidade porque a gente tem paixão por desbravar esse território da verdade. Aí é a nossa grande afinidade. Mas o modo de pensar nosso não é tão parecido assim, ele é diferente. Agora, na sociedade teosófica, você tem todo tipo de pessoa. E eu sempre digo, sempre disse, né, inclusive nos anos que fui presidente, sempre disse que na sociedade você não escolhe com quem você vai trabalhar. Você vai trabalhar com quem está ao seu lado. Porque quem está ali ao lado, ele está com o mesmo propósito seu, que é o serviço, que é o estudo, que é a compreensão, né? Que é essa atitude de busca da verdade. Né? Essa deve ser a atitude, independente da linha de pensamento. Por isso que a gente sabe que na sociedade teosófica tem gente que gosta mais de Blavatsky, tem gente que gosta mais do Anibes e Lady Bitter, tem outros que gostam de Krishnamurti, Radha Bunê, Shrihan, e eu sempre digo que a mente do teósofo ela é universalista, porque ela não escolhe um caminho, assim, a minha linha é essa. Muita gente, por exemplo, já me chamou muitas vezes de Krishnamurtiano. Você é Krishnamurtiano. Tá bom, obrigado. Não vou ficar discutindo com a pessoa, né? Mas eu sou apaixonado por compreender a vida. E muitas vezes eu compreendo muito profundamente através dos ensinamentos da Blavatsky, né? Através até mesmo os ensinamentos de Anibes e Lady Bitter, eles dão uma visão panorâmica estruturada bem interessante, ainda que você não tome aquilo como uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta ninguém pode abraçar, né? Mas é um panorama muito interessante para você depois explorar assim nos detalhes, né? Então eu acho que a cooperação aí ela tem que ser indistinta. Agora, às vezes a falta de afinidade se dá no campo pessoal, tipo uma pessoa arrogante, uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa Maria vai com as outras, que só sabe repetir o que outra diz. Tem uma série de nuances pessoais que, às vezes, fazem as pessoas não terem afinidade. Né? E aí sim, esse trabalho de cooperação exige um esforço maior, existe uma compreensão maior, existe uma paciência maior, né? Exige essa necessidade de você se desprender do seu próprio eu para aceitar o outro, sem se submeter a ele e sem querer impor nada a ele. Esse é um desafio ainda maior, né, Edu? Então, assim, é um tema muito, muito profundo. Veja que o Krishnamurti sempre fala das relações, que é nas relações que a gente se revela, que o nosso eu se revela, né? É através delas que pode ocorrer a transformação a partir do momento que as várias facetas do nosso ser vêm à tona, né? E a cooperação vem exatamente quando esse eu está ausente, né? Quando a gente consegue se desprender do que eu acho, do que eu quero, do que eu sei, do como tem que ser, para estar ali aprendendo junto, para estar ali descobrindo junto, para estar ali com cuidado de não impor aos outros e também de não necessariamente
ter que seguir ninguém, né? Então, é uma arte o relacionamento. E a cooperação é o relacionamento no sentido ainda mais amplo, né? Ele requer mais ainda do que uma relação de casal, de amigo ou de família, porque ela vem com contrastes maiores, mas que quando há essa compreensão de que o eu é que corrompe tudo, o eu é que afasta as pessoas, o eu é que divide, né? E há essa capacidade de colocar ele de lado, aí a cooperação vem espontânea e criativa, né? E alegre e benéfica, né? Você vê, Marcos, que muitas vezes as pessoas são levadas a cooperar porque existe um acordo entre elas. Vamos dizer que duas pessoas decidem montar uma empresa. Então, elas, mesmo sendo diferentes, elas têm um objetivo comum, que a empresa dê certo, sendo sócias de uma empresa, por exemplo. Então, essa cooperação, ela não é uma cooperação simplesmente pelo prazer de estar junto. Ela tem um objetivo. E sempre existe aquele medo, como diz o Krishnamurti, da coisa não dar certo, de um culpar o outro pelo insucesso, de um achar que o outro não está correspondendo, não está dando tudo quanto poderia dar, ou achar que a, a opinião do outro não é correta. Então, essa cooperação que tem um objetivo, que pode ser a empresa dar certo, ou pode ser qualquer empreendimento dar certo, ela não é uma coisa natural. Então, por exemplo, num casamento, né, a cooperação pode ser uma coisa que é fruto de um acordo que é feito no altar, né, eu vou estar unido a você até o final da vida, né, na, na doença, na, na situação de saúde, nas dificuldades, na bonança, etc., aquelas condições todas. Mas isso é um acordo que nem sempre é levado às últimas consequências, porque as pessoas fazem um acordo com um determinado objetivo. A pessoa às vezes casa porque quer ter uma estabilidade financeira, casa porque quer ter filho, casa porque os pais disseram que ela tinha que casar, ele ou ela. Então nem sempre é o amor, um amor profundo que é a razão de ser da união entre duas pessoas. Então, nós temos que ver, entre um casal, por exemplo, é possível uma cooperação profunda quando há aquele sentido, como diz o Krishnamurti, de a grande alegria de estar junto, sem querer mais nada além de compartilhar, de estar junto, de se doar um para o outro, de um dar a mão para o outro em cada momento da vida, ou seja, de trabalhar em conjunto para que um esteja melhor do que estaria, cada um esteja melhor do que estaria sozinho, honrando o outro, antecipando as necessidades do outro e realmente comungando daquilo que é mais verdadeiro dentro de cada um, dentro de si. Então, eu acho que existe essas, essa gama enorme de possibilidades. Mas a cooperação, eu acho que só existe verdadeiramente quando existe amor, quando existe a ausência do eu que quer alguma coisa para si, que quer chegar a algum lugar, que quer ser amado, que quer que o seu vazio seja preenchido, que quer ter reconhecimento, enfim, que tem qualquer objetivo que não seja o próprio amor. Pois é, Edu. E olha só, você viu que ele falou nesse texto da questão
é que as crianças cooperam espontaneamente, né? E que quando a gente é adulto, a coisa vai muito mais pelo interesse, tal e tal e tal. E o tema que o Krishnamurti volta e meia traz à tona é o tema da inocência. E eu me lembro de ele estar tratando do tema, aí alguém falar assim: a inocência é ser como as criancinhas. Aí ele fala: isso é para os poetas. Então ele fala que é possível surgir a inocência num adulto, que não é a mesma coisa que ingenuidade, né? Mas que é exatamente esse estado de ausência de interesse, né? Esse estado de pureza, de espontaneidade, né? Isso pode vir a nós à medida que nós percebamos sempre as nossas intenções, as nossas motivações. É, o autoconhecimento é um trabalho de ir desobstruindo internamente condicionamentos que nós, de alguma forma, acumulamos ao longo da vida, que nos tornam como as pessoas são, que é interesseiras, né? Então, é possível você ir percebendo o interesse por perceber, largar, soltar, deletar, né? De forma que espontaneamente venha esse estado de inocência que permite a cooperação, né? Então, assim, ah, quando há esse estado de consciência não egocêntrico, que é essa inocência, essa pureza de atitude, essa cooperação acontece sozinha, você não tem que fazer força para cooperar. Ela é igual a gentileza. A gentileza ela vem sozinha, né? Você não precisa disso ou daquilo para ser gentil, né? Agora, é lógico, se você está com a cabeça agitada, nervoso e tal, quando você vê, você não é gentil, né? Da mesma maneira, se você é capaz de se esvaziar dos conteúdos egocêntricos, a espontaneidade do amor, como você falou, né, da boa vontade, da simpatia, né, da cooperação, vem tudo sozinho, vem tudo espontaneamente, não é? Mas olha só, Marcos, uma coisa interessante é uma indagação que a gente se faz, né? Será que o homem é naturalmente cooperativo ou ele é naturalmente competitivo? Porque você vê que entre os animais existem esses dois aspectos, né? Existe competição, a gente vê muito isso, né? É, dois galos não conseguem conviver no mesmo galinheiro. E entre vários animais, né? O leão ele é territorial, não quer que o outro leão ocupe o mesmo espaço que ele. Então, essa competição é uma coisa que vem lá de trás, né? Tá no nosso cérebro reptiliano. Então, eu diria assim que provavelmente nós temos essas duas tendências inatas. Uma, que é uma coisa que vem lá de trás da evolução, da competição, desde a época que nós já fomos animais, répteis, mamíferos, etc. E existe uma coisa que é muito humana também, que é inata em nós, que é o amor, que é a compaixão. Então, eu diria assim que o que faz a diferença é aquilo que você alimenta. Você pode alimentar tanto o seu lado competitivo quanto o lado da compaixão. E os monges budistas, né, os tibetanos especialmente, eles dizem que a compaixão pode ser treinada. Eu achei muito interessante esse conceito, que a compaixão pode ser treinada. E eu acho que tem muito a ver com o que o Krishnamurti fala do desenvolvimento da observação. Quando você está observando a si mesmo, né, que é o processo do autoconhecimento, você percebe quando você está sendo competitivo. E você pode deixar que essa competição continue, que é uma coisa
natural também, mas é natural para o lado animalesco, vamos dizer assim, ou você pode observar e entender o quanto você faz parte daquele outro ser também. Ou seja, você, através do coração, você pode perceber que existe uma profunda ligação entre nós, entre todos os seres. E isso é deixar que a sua inteligência aflore, que a sua humanidade desabroche de uma maneira cada vez mais plena. Então, é interessante isso. Nós podemos olhar para nós mesmos e, através desse processo de autoconhecimento, desenvolver cada vez mais esse sentido da cooperação, do amor e da compaixão, e não através da repressão, mas através da inteligência, da observação, da plena presença, você ir superando toda aquela negatividade, aquele sentido competitivo de querer ser melhor, querer passar por cima, que existe em nós também. Em todo ser humano existe um pouco disso, né? Então, eu acho que é aí que entra realmente o sentido da observação e da presença. Edu, a literatura teosófica fala que a jornada humana ela vem do animal e vai até a perfeição humana, né, até o divino. Né? Quando se fala da famosa hierarquia oculta, dessa comunidade de seres perfeitos que dirige internamente a evolução da humanidade, o governo interno do mundo, ali existe uma cooperação a mais perfeita, a mais absoluta, né? Até quando eles discordam entre eles. Né? Até quando eles discordam, eles nunca deixam de cooperar. Então, quanto mais cooperativos nós formos nesse sentido puro, espontâneo, verdadeiro, que não seja por interesse, né? Mais próximos nós estamos na direção evolutiva que é o nosso Dharma, que é para onde a gente deve caminhar. E quanto mais a gente estiver em disputas, estiver competindo, não é competindo só externamente, é competindo internamente, principalmente, né? Porque você pode participar de um esporte, de um jogo em que você compete, mas sem aquela coisa do ego que tem que ganhar, que senão fica raivoso. Pelo próprio prazer do jogo, você pode participar, vamos dizer assim. Né? Então, isso que você falou tem tudo a ver com a nossa direção evolutiva, né? De, ao invés de competir, cooperar. Isso você vai ver também entre os países e as nações. O dia que os países, ao invés de competirem entre si, eles cooperarem, você vai ver um mundo completamente diferente, completamente diferente. Né? Então, tudo isso é a mente humana, é a mente individualista, é a mente separatista, ou é a mente que tem a percepção da unidade. Né? O Krishnamurti ele critica um pouco essa coisa de cultivar, é uma palavra que ele não gosta. Né? Ele acha que você não pode cultivar o amor, porque você cria uma artificialidade que não é amor. O que você pode é tirar o que não é para que ele surja espontaneamente. Né? Essa é a compreensão dele. Agora, a gente aqui, a gente não tem que seguir o que ele diz, a gente tem que descobrir por nós mesmos. Né? Então, o que você falou aí da experiência do Dalai Lama em relação à compaixão, cada pessoa é um universo e um laboratório vivo. Né? O que a gente puder fazer para desmanchar o egoísmo pelos caminhos que der, né? Isso sem fingir, porque muitas vezes a gente se imagina altruísta, cheios de egoísmo. A gente se engana muito, a nossa mente é muito sofisticada. Né? Às vezes a gente tem atitudes benemerentes, né? Com motivações egocêntricas, sem saber, inconscientemente, né? Querendo ser visto, querendo ser importante, querendo ser admirado, ou
ou até querendo se justificar perante a vida, perante o seu vazio existencial, enfim. E a única felicidade real é aquela espontânea, que não é aquela que você tem que fazer isso para ter aquilo, né? De um jeito ou de outro, eu acho que o caminho é esse. É o caminho da cooperação ao invés da competição. Onde a competição... não estou me referindo aos esportes, estou me referindo à vida empresarial, uma empresa quer engolir a outra, a vida internacional, cada país quer levar mais vantagem, até mesmo no trabalho, quer a melhor posição, quer a promoção em detrimento de outro. O mundo é muito cada um por si, salve-se quem puder, né? E essa cultura invade a nós, como você falou. Nós temos isso, nós temos isso. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, para a verdade disso em nós, quando acontece, quando aparece, quando surge, para termos a chance de soltar, de largar, de deixar embora, de modo que a transformação venha, né? Chegamos ao fim do nosso programa. Fiquem com a gente nos próximos. Vocês podem acompanhar todos pelo YouTube, no canal da TV Supre e no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Até o próximo.